Olá a todos que estão habituados a ouvir o nosso canal. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja. Sempre para nós será luz, será dia. Vamos começar hoje um vídeo muito interessante. E eu parece que vou me distanciar um pouquinho daquilo a que vocês estão habituados. Magia, taumaturgia, ocultismo. Por quê? Porque estamos em um momento muito triste. O Brasil está numa greve de rodoviários que está atingindo os pobres. Ou seja, quando um grupo, um sindicato de homens inteligentes, dos quais a nação depende, os rodoviários, decide punir o governo, faz uma greve. Quem sofre são os pobres. Isso, a gente, é burrice. Então, vou falar sobre política, vou falar que nós não temos somente os políticos burros, também temos aqueles líderes sindicais. Então, não somos um povo politizado, não somos nem um povo, somos uma multidão. Então, se gostarem, dê o seu like. Lembre-se, nós estamos começando dentro de poucos dias um curso novo, que é a Teosofia. E nesse, vamos então falar como está indo o nosso país, de fato, não de mentira. O custo de vida está nos levando à morte. Em uma entrevista chocante, o repórter da Globo, Pedro Bial, pediu ao ministro Fernando Haddad que expusesse a estratégia do governo para garantir a alimentação do brasileiro. Fernando Haddad, ministro. Pedro Bial, é tão bonito que chama Pedro Miau, o gato. Então, quem estava entrevistador, o Bial. O entrevistado, Haddad. Então, Bial pede a ele que exponha para os brasileiros, em rede nacional pela Globo, qual é a estratégia do governo para que o povo tenha uma vida melhor. Começa a entrevista. Haddad expôs em linguagem econômica, ou seja, em economês, em uma teoria que é falsa, a estratégia do executivo e o planejamento a ser executado. Ou seja, do executivo e do Ministério do Planejamento. Então, o entrevistador, muito experiente, entendendo a linguagem, disse para nosso espanto que o plano de vocês matará os pobres de fome. Haddad ficou furioso, arrancou o microfone da lapela e abandonou o programa. Foi escandaloso. Estava sendo transmitido ao vivo. Foi um caos. A política deveria ser exercida por patriotas, os quais tivessem como principal preocupação garantir o poder de compra dos menos favorecidos. Isto é só teoria, nunca praticada. Aqui cabe a figura do nosso querido Pedro Bial. Foi brilhante, Bial. Meus parabéns. A contradição de Bolsonaro. O líder da oposição ao governo do Lula, Jair Messias Bolsonaro, que se considerou o Messias mesmo, né? Em seu primeiro discurso de campanha, eu ouvi no palanque colocado bem sabiamente e estrategicamente na altura na qual o candidato era visto pelos seus eleitores, admiradores, né, o defensor da família, dos bons costumes, disse em alto e bom tom que a desgraça do Brasil são os políticos. Minha gente, eu não tenho partido político, portanto, não sou suspeito. Exponho apenas os fatos. Nacionais, internacionais. Sou mero observador político. O que eu vi do candidato de direita, entre aspas, é um contrassenso que chega ao absurdo claramente perceptível, pois o candidato citado, que foi presidente da República, pertence a uma família de 3 gerações de políticos. Ou seja, vou repetir, ele disse, a desgraça do Brasil são os políticos. Pois bem, há 3 gerações a família dele é constituída de políticos. Veja a burrice desse homem. Foi ele que foi nosso presidente. Então são esses os idiotas que o povo elege. Como é que ele diz uma coisa dessa? A desgraça do Brasil são aquilo que eu sou. Isso é ser muito estúpido. Portanto, a declaração o atinge em cheio. Parece que os nossos políticos não possuem a menor capacidade ideológica de compreensão, de discernimento. Os fatos o provam. O mais popular político da família, Flávio Bolsonaro, está encrencado, todo enrolado.
em uma questão vulgarmente chamada a rachadinha, uma prática comum, porém ilegal. O pai de Flávio está também envolvido com problemas maiores, tendo chegado a incomodar o presidente Trump a imiscuir-se em nossa soberania para defender seu maior admirador. Bateu continência um capitão do Brasil para a bandeira americana. Isso é um absurdo. Como é que um capitão do exército brasileiro bate continência para a bandeira do país? Podia, no máximo, ficar numa posição de sentido, ou seja, ficar em pé com as mãos ao longo do corpo. Jair Messias Bolsonaro é o nome desse outro tolo. Então, veja, não estamos tomando partido. O que é que aconteceu ao contrário? Cabe aqui agora a figura do cidadão que bateu continência para a bandeira americana. Portanto, o Trump veio defendê-lo. Diz que vai ao Brasil para poder inocentar Bolsonaro, e quem se colocar contra essa ação, quem tentar prender o Bolsonaro, ele vai mandar os fuzileiros navais para invadir o Brasil. Vamos ver se vai. Qual foi a contração da riqueza? Qual foi da esquerda? Perdão, estou nervoso, né? Nervoso. Né? Por quê? Porque de um lado é um tolo, de um outro idiota. A ação da esquerda, embora devesse, por definição, ser mais sensível quanto à defesa dos desfavorecidos, todo mundo acha que o socialismo é mais sensível à desgraça dos pobres, mas esse candidato prometeu na sua campanha, também no primeiro discurso, que, aspas, o brasileiro voltaria a comer picanha e a fazer churrasco todo fim de semana. Picanha é uma carne cara. A inflação nunca mais foi publicada pelos órgãos de defesa do consumidor. Ou seja, outro traidor. Desacredita o governo petista. Então, para mim, tudo é farinha do mesmo saco. A cada semana que vamos ao mercado, a totalização das compras sobe estratosfericamente. Semana passada, 470. É semanal. Semana atrasada, 380. Ou seja, faça a conta de 380 na semana para 470 na outra semana. Vamos comer picanha. Só se for as duas primeiras sílabas. Então, aqui cabe o retrato do rapazinho, né, que só tem 3 dedos. A cartilha do ex-governador, garotinho, que está fora da política, exatamente por ter praticado atos escandalosos e ilegais, diz que prometa tudo, não se importando se cumpre ou não cumpre. O importante é prometer, não importa se você vai cumprir. Esse foi o governador do estado do Rio de Janeiro. Vejam-se, mais um que segue a mesma linha, mas se beneficiou. Só que agora está impossibilitado, tá? Os direitos políticos dele estão cassados. Acho que foi preso. Por sinal, foi condenado por ações contadas à legalidade dos atos de governador. Ele, depois a esposa dele. A esposa parecia ser contrária a ele. Ter mais juízo. Ser mais honesta. Tomou o lugar dele. Fez a mesma coisa. Roubou o país. Estamos em um país no qual o papel de palhaço é feito pelo povo, nós, enquanto os poderosos riem no palco desse circo. É um circo, mas quem está no palco, que dizia ser o palhaço, são os políticos. E quem está na plateia, que devia ser quem ri, é quem chora. É o povo. A multidão, porque não somos um povo. Roma, pelo menos, embora seguisse a mesma linha, nada mudou, dava ao povo pão e circo, panes circenses, garantindo a subsistência dos pobres. Pelo menos dava o pão. Agora não. Agora é só circo. E a política não passa disso, de um circo. Então, eu não faço parte desse circo. Um pouco de literatura. Sou professor de literatura inglesa, americana, portuguesa e brasileira. Sou licenciado em letras, português e inglês. Literatura portuguesa, brasileira, inglesa e americana. Então, vamos um pouquinho de vocês para o reino da literatura, para essa ciência. O Príncipe é um romance famoso, italiano, escrito por um economista de escola, mas de moral degenerada. O nome dele é Niccolò Maquiavel.
vai o retrato dele aqui para vocês. Quem foi Maquiavel? O que ele disse a Lourenço de Médici, o príncipe era ele, o governante deve fazer o bem aos pouquinhos, em pequenas doses, a fim de que o povo saiba que está sendo beneficiado. E o mal deve ser feito de uma vez só, porquanto a multidão ignorante tem a memória fraca, logo esquecendo o sofrimento que passou. Veja só, isso é maquiavélico. A expressão possa ser usada como substantivo comum, como expressão comum. Ora, faça o bem pouco a pouco, para que o povo sinta que está sendo feito bem. Aí Defonso falou, fez isso, fez aos pedacinhos. Mas quando você é mal, faz de uma vez só. Dá uma pancada só. Porque o povo tem memória fraca. Não se lembra. Né? Toda eleição, prometem, não fazem, o povo volta de novo. Então, o livro foi feito para Lourenço de Médici, chamado Lourenço o Magnífico. Por quem? Nicolau Maquiavel. E maquiavélico hoje é adjetivo para significar cínico, irônico e cruel. Aqui nós temos a fotografia de Lourenço no centro sentado, no centro da foto, e a família em torno. Todos eles banqueiros. É a família Médici, da qual o nosso presidente Médici, que foi do governo militar, é membro. Portanto, gente, encerramos dizendo, o cinismo, a hipocrisia e mesmo a perversidade são os principais ingredientes de uma ciência e arte que devia se basear na mais elevada moral. A política de polis, cidade e ética. Então, minha gente, estamos sendo traídos. E o povo não percebe isso porque não quer. Porque é evidente demais. É muito claro. Então, aqui não vou adiante mais. Já disse, a greve dos rodoviários, então rodoviários são o quê? Estão exigindo o direito dele. A quem? Ao governo. Mas quem está sofrendo? O governo tem carro, tem mordomia, tem tudo. Os poderes do Supremos, da CF, tem mordomia. Não vão sentir essa greve de ônibus ou de BRT, não vão sentir. Quem vai ser penalizado pela greve do rodoviário, quem está sendo penalizado é o povo, a população. Quanto mais pobre, mais sente. Isso, minha gente, é idiotice. Parem com isso. Vamos tomar juízo. Ficamos aqui, senão vou dizer mais besteira. Vou terminar dizendo tolice. Porque é necessário. Então, a Segunda me deixou cair aqui por engano. De repente ele deixou cair por engano. Por quê? Os rodoviários querem se beneficiar. Está justo. Então, pressão do governo. Está justo. Lógico. Aí, faz uma greve de transporte que o governo não usa. Quem usa os supermercados? Então, o governo vai receber o imposto. Vai sim. Vai receber sim. Vai receber porque os exportadores são obrigados. O desconto é na fonte. E se não descontar, paga ao leão, vai ser preso. Porque no Brasil só tem 2 crimes de dívida que levam à prisão. Pensão alimentícia e imposto de renda. Então vão ter que pagar sim. Portanto, quem sofre somos nós. Eu não tenho carro, não tenho bicicleta, não tenho moto, não tenho nada. Vendi o meu, agora eu vendi. Então, minha gente, chegamos aqui pedindo a vocês. Raciocinem. Pensem. Tornem-se um povo. Sejam dignos. Lutem pela sua dignidade. E assim, termino. Agora, se acalma, lance, pedindo a vocês. Se me assistiram até aqui, compreendem a minha indignação. Talvez venha mais outra greve por aí. Deus sabe se vem. E de quê? Mas sempre é contra o governo. Só que prejudica para o povo e não o governo. Então, agora recentemente, os juízes aposentados, foi agora que aconteceu, tiveram, os aposentados, juízes, magistrados aposentados, tiveram um aumento de benesses, porque não dava mais para aumentar o dinheiro. Então deram o quê? Auxílios que são já de sobra. A própria reportagem está a letra. Benefícios de luxo. Então, ficamos por aqui. Se gostaram, então, o vídeo, se acha verdade, então façam, ajam. Façam alguma coisa, reajam. E deem o seu like, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal. E comentem, porque esse canal é democrático. O que quer que você diga, vou publicar. E como diz Ibrahim Suárez,
Suede, porque cavalo não é escada. Até a próxima.